Olá, meu nome é Lidiane Alves Siqueira, eu sou estudante de medicina do quinto período da UFAL em Arapiraca e hoje eu vou falar sobre a ascaridíase. Vamos tratar sobre o conceito da ascaridíase, sua fisiopatologia, os sinais e sintomas, diagnóstico, tratamento e a prevenção da doença. Bom, a ascaridíase é a infecção intestinal por eumintos mais comum no mundo e seu agente etiológico é o Ascaris lumbricoides, que é esse verme que a gente consegue ver aqui na imagem. A doença vai se concentrar mais nas regiões tropicais e subtropicais com condições sanitárias precárias, o que significa que o Brasil está incluído. Tem uma alta prevalência em crianças de 2 a 10 anos e não é muito comum em adultos. Contribui também para a desnutrição dessas crianças afetadas pela doença e é responsável por 2.000 a 10.000 mortes em todo o mundo anualmente. A maioria vai ser decorrente de complicações trazidas pela doença e a gente vai abordar daqui a pouco. A transmissão vai se dar pela ingestão de alimentos contaminados com os ovos do parasito, que são liberados nas fezes humanas. A fisiopatologia da ascaridíase vai começar com os ovos desse verme, do Ascaris lumbricoides, que são ingeridos, vão eclodir no duodeno e as larvas resultantes dessa eclosão vão penetrar na parede do intestino delgado, migrar pela circulação portal através do fígado para o coração e para os pulmões. Lá no pulmão, as larvas vão se fixar nos vasos capilares alveolares, vão penetrar na parede desses alvéolos, vão ascender pela árvore brônquica até a orofaringe. Lá na orofaringe, vão ser reingeridos e voltar para o intestino delgado. E lá eles vão se desenvolver até vermes adultos, que vão se acasalar e liberar os ovos nas fezes. O ciclo de vida é completado em aproximadamente 2 a 3 meses, e os vermes adultos podem viver de 1 até 2 anos. Aqui a gente consegue ver o ciclo de vida do Ascaris lumbricoides. Como a gente pode ver aqui, o verme adulto pode ser macho ou fêmea, e eles vão se acasalar e vão liberar os ovos nas fezes, né? Aqui no quadrinho 2 a gente vai ver que existem dois tipos de ovos. Os ovos que não foram fertilizados, esses não têm poder de infecção, né? Então eles vão ser eliminados. E tem também os ovos que são fertilizados. Esses é que vão ter o potencial de reinfectar o organismo humano. Esse ovo que está fertilizado, ele vai se desenvolver até a forma larvária, como a gente pode ver aqui no quadrinho 3. Esse ovo aqui, que tem um embrião, né, da larva, vai ser reingerido, tanto por alimento contaminado, que não foi bem higienizado, quanto mãos, né, que tocaram nesses ovos de alguma forma, e as mãos não foram devidamente higienizadas. Então, a pessoa vai ingerir essa larva vai fazer toda aquela migração que a gente comentou há pouco tempo, e esse ciclo vai se repetir, né? E quais seriam os sinais e sintomas dessa doença? Bom, a maioria das crianças é assintomática. Os sintomas vão ocorrer geralmente quando tem uma infecção mais numerosa de vermes ou de larvas. Ou então, se houver localizações migratórias anômalas, ou seja, quando o verme ele consegue sair do intestino e vai para outras regiões do nosso organismo. Quando existe uma passagem de larvas pelos pulmões, os sintomas que podem ter, eles vão induzir a um quadro de pneumonite larvária. Vai trazer uma tosse, que pode ser seco-produtiva, uma sibilância, uma dispneia, febre. A passagem das larvas pelo sistema porta e pelo fígado, em algumas crianças, vai poder ocasionar um quadro clínico semelhante à larva migrans visceral, que seria a toxocaríase. O verme adulto vai provocar manifestações clínicas mais inespecíficas, como um desconforto, uma cólica abdominal, náuseas. Pode também causar desnutrição, porque existe uma competição por nutrientes, né, do organismo humano e o parasito. Então, vai ter aí um prejuízo de absorção dos nutrientes, a pessoa vai perder peso e vai ter também uma redução de apetite. E quais seriam as complicações da ascaridíase? Bom, as complicações elas se dão mais pela migração desse ascaris, então ela vai gerar uma apendicite, uma pancreatite hemorrágica, que vai ser pela obstrução das ampolas dos ductos presentes no pâncreas, vai poder gerar uma colestase, uma colangite, que é também a obstrução dessas ampolas, né, da árvore biliar. Pode acontecer um abscesso hepático, que é quando os vermes eles vão para o interior do parênquima hepático. Pode haver até uma asfixia, que é a obstrução de vias aéreas ou cânula traqueal. Quando existem muitos parasitos habitando ali o organismo, eles conseguem ascender pelo sistema e a criança chega até a ficar sem respirar, porque os vermes conseguiram obstruir ali a passagem do ar, né, nas vias aéreas.
Uma massa emaranhada desses vermes na infecção grave também pode obstruir o intestino, em particular nas crianças. Então, é um quadro muito grave, vai ter cólica, vai dar uma distensão abdominal, a criança vai estar com anorexia, ela pode ter vômitos biliosos, vai ter uma desidratação, pode ter uma diarreia também ali no início do quadro. E é muito comum a criança eliminar os herpes pela boca, pelas narinas, pelo ânus, tanto antes quanto durante o quadro clínico. Isso pode acarretar uma isquemia de alça intestinal, uma necrose, uma perfuração, o volvo do intestino, que é quando o intestino ele se contorce sobre si mesmo. Então, são complicações realmente muito sérias. Como é que se dá o diagnóstico dessa doença? Então, ele tanto pode se basear na visibilização desses vermes, que elas podem ser eliminadas por vômitos ou nas fezes mesmo, às vezes a mãe da criança observa, ou a própria criança mesmo e chama a mãe para verificar que tem algum bichinho ali nas fezes dela, né? Então, só a visibilização já dá para você diagnosticar que é um quadro de ascaridíase. Se a criança não evoluir para essa visibilização dos vermes, então pode haver a detecção dos ovos no exame parasitológico de fezes, né, que pode ser tanto pelo método de HPJ ou pelo método do Catucás. Esses métodos eles são mais explicados em um outro vídeo aqui também nesse canal, né? Então, o HPJ seria uma sedimentação espontânea dos elementos parasitários em água por ação gravitacional. Então, como a gente pode ver nessa figurinha aqui, as fezes vão ser trituradas, misturadas com água, filtradas, até ficar uma coloração mais clara e conseguir fazer a sedimentação. Dessa sedimentação vai ser pipetado um pouco desse sedimento, vai colocar numa lâmina e vai ser analisado. O método Cato-Catz é um método quantitativo de contagem de ovos. Ele já vai ser mais por espalhamento e compressão da amostra fecal numa lâmina e também vai ser observada a quantidade, né, a contagem desses ovos do parasita. E o tratamento. O tratamento das caridias ele é obrigatório, mesmo que seja uma infecção pequena. Por quê? Pelo risco de migrações anômalas, e aí vai decorrer naqueles quadros de complicações que a gente já abordou anteriormente. Então, tem que ser tratado obrigatoriamente, mesmo nas pequenas infecções. Quais seriam esses medicamentos? A gente pode utilizar o albendazol, 400 mg via oral em dose única. Pode ser utilizado o mebendazol, tanto 100 mg via oral 2 vezes por dia, por 3 dias, ou de 500 mg via oral em dose única. Vai depender também do tamanho da criança, né? Porque não é muito cômodo, não é muito agradável para a criança, né? A ingestão desses comprimidos. Às vezes nem toda criança aceita muito bem. Então, uma dose menor, mesmo que seja mais vezes ao dia e durante mais tempo, talvez seja mais aceitável do que uma dose única numa quantidade, uma dose mais alta, né, como 500 miligramas. A ivermectina também tem sido utilizada, né, pode ser utilizada também de 150 a 200 microgramas por quilo por via oral, em dose única também. Já aquelas complicações obstrutivas que a gente falou vão ser tratadas com a terapia antihelmíntica, ou pode ser que seja necessária uma extração cirúrgica, né, ou endoscópica dos vermes adultos. Se tiver realmente uma quantidade muito alta desses vermes, pode ser feita a extração cirúrgica. Já quando os pulmões são comprometidos, o tratamento vai ser sintomático, né? Então vão ser usados broncodilatadores, corticoides e os fármacos antihelmínticos também. Como é que a gente pode se prevenir das caridíase? A gente tem que lavar bem as mãos com água, sabão, antes de manusear os alimentos, ou não levar as mãos sujas à boca. Às vezes, muitas crianças têm esse comportamento, então elas têm que ser ensinadas desde cedo a ter esse comportamento de higiene. Lavar, descascar ou cozinhar todos os vegetais e frutas crus antes de ingeri-los, né, para eliminar a possibilidade da presença desses vermes, né, dos parasitos. Evitar o consumo de legumes crus ou não lavados em áreas onde fezes de porcos ou fezes humanas são usadas como fertilizantes. Então, ali vai ser um reservatório do parasito, do Ascaris lumbricoides. Então, evitar esse consumo. Não defecar ao ar livre, né, exceto em banheiros que tenham descarte apropriado para o esgoto. E por isso que o Brasil ele está incluído naquelas regiões que são de alta incidência da ascaridíase, porque tem muitas regiões que não têm esse saneamento básico, né? É um saneamento precário. Então, vamos ter esses cuidados de prevenção de ascaridíase e ensinar também as nossas crianças a fazer essa prevenção e a higiene correta das mãos
e dos alimentos. Essas as nossas referências. Muito obrigada.